vai fazer um vídeo, tô fazendo um vídeo aqui pra vocês, onde a gente vai falar um pouco sobre calor e vamos fazer dois experimentos, duas demonstrações sobre os processos de transferência de calor. Então, a gente sabe que calor é o fluxo de energia causada por diferença de temperatura. Então, quando a gente tem dois corpos que estão a temperaturas diferentes, a gente vai ter um fluxo de energia, um fluxo de calor. E esse fluxo de calor, ele vai acontecer sempre da maior temperatura para a menor temperatura. E esse fluxo, ele pode ocorrer através de três maneiras, de três formas, que são os três processos de transferência de calor. Esses processos são o processo de condução, o processo de convecção e o processo de irradiação. Então, hoje eu vou mostrar aqui para vocês dois desses processos, que é o de condução e de convecção. Vou tentar ser bem rapidinha para não ficar um vídeo longo, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente tem, aqui o que a gente vai precisar usar para fazer essa demonstração, tá? Então, a gente tem aqui uma vela, tá? Uma vela já usada. E nessa vela eu cravei aqui num cantinho, tá? Tá bem cravadinho, ó, bem durinho aqui. Um alfinete. E agora eu vou então com o isqueiro eu vou usar como fonte de calor o isqueiro e vou acender aqui na pontinha e vou começar a esquentar aqui. Ó, não sei se dá pra ver que ele já tá começando a ficar rubro, então tá aumentando a temperatura. Para o nosso segundo experimento, eu peguei uma folha de ofício, dobrei e cortei ela num quadradinho, tá? Fiz um quadradinho dessa folha. Cortei o quadradinho. Então, eu cortei a folha de ofício num quadradinho, marquei o meio dela aqui. E aí, a gente vai abrir, dobrar e marcar de novo. Agora eu descobri onde está o centro. Eu vou cortar esses pedacinhos até aqui quase chegar no final. A gente não corta até o final. Aqui também até o final, aqui também, aqui também. E aí depois a gente vai dobrar as pontinhas aqui até o centro e prender com fita para formar um catavento assim, tá? Aí eu prendi com esparadrapo, porque eu não tinha outra fita, tá? E aqui no centro, então, agora eu vou passar uma agulha com linha para poder elevar o nosso catavento. Então, agora para demonstrar o segundo processo de transferência de calor, depois que eu fiz as dobras, né, todas, o nosso catavento ficou assim, né, tá preso pela agulha e a linha. Eu passei um furinho bem no centro ali das dobras da folha. E a gente vai usar como fonte de calor uma vela, tá? Então, aqui assim eu consigo colocar minha mão aqui em cima e sentir bem onde tá a corrente de ar quente. Então, esse processo que a gente está demonstrando é o processo de transferência de calor por convecção. Na convecção, o ar que está próximo à chama da vela, que é a fonte de calor,
ele vai aumentar a temperatura. Aumentando a temperatura dele, ele sofre uma dilatação, ou seja, ele aumenta de volume, né? E o aumento de volume automaticamente faz com que haja uma redução de densidade. E aí o ar quente sendo menos denso, ele vai subir e o ar frio vai descer. E esse movimento, né, que ocorre com os fluidos, então esse é um processo de transferência de calor que vai ocorrer com os fluidos, né? Porque há troca de matéria, né? A matéria vai trocar de lugar. Então, vou ter uma corrente que ascende e uma corrente que é uma corrente descendente. Então, tem uma corrente ascendente e uma descendente. E o movimento desse ar, né, quente subindo, é que vai ocasionar o movimento do nosso catavento. Então, eu coloco aqui bem onde está o ar mais quente, bem onde está a corrente, e a gente pode observar o movimento do nosso catavento. Então, se eu subir mais um pouquinho, ó. Aqui a corrente está mais forte, ó.